Hoje você vai aprender a fazer esse pão de queijo, gente, delicioso e super fácil de fazer. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade toda vez que tiver vídeo novo. Então, bora para a receita de hoje. Bom, gente, para começar nossa receita, antes de tudo, vim aqui falar para vocês que estamos voltando com as receitas de comida. Espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, tá? Para ajudar o canal a cada vez a crescer mais. Vamos lá. Aqui na leiteira, eu coloquei 150 ml de água e 150 ml de leite, tá? Desses copinhos aqui, eu tenho de 200 e tenho de 150. O que eu estou utilizando é de 150 ml, tá? Fui e coloquei para ferver aquela leiteira. Agora, em um recipiente, tá? Um bowl que você tiver aí, você vai despejar 500 gramas de polvilho azedo, tá? Um saco desse aí, tá? Que já vem 500 gramas. Tem que ser o azedo, tá? Para dar uma crocância no seu pão de queijo. Se você fizer com doce, polvilho doce, vai até funcionar, mas não vai ficar tão crocante por fora quanto com polvilho azedo, tá? Então usa o azedo que é melhor. Eu estou usando aqui dessa marca, tá? Não é propaganda. Agora eu vou pegar a leiteira que eu coloquei para ferver, a água e o leite, tá? Vamos entrar com óleo? Vamos, mas eu não coloquei para ferver junto, tá? Para não ter risco de espirrar nem nada disso. Vamos despejar ele aqui para escaldar esse polvilho azedo, porque nós vamos entrar com outros ingredientes, vai deixar a massa mais bonita e para modelar vai ficar mais fácil. De começo, você vai mexer com a colher, tá? Que você tiver aí, colher de pau, colher de silicone, porque você também não é doido de colocar a mão aí nesse negócio quente. Aí aproveitei e coloquei os 150 ml de óleo, tá? Agora é só misturar muito bem, agregar muito bem. Quando você vê que a sua massa já deu uma esfriada que dê para você colocar mão, aí sim você começa a mexer com as mãos, tá? Tô usando luva aqui. Se você for fazer para vender, faça com luva, tá? Se você já está acostumado a fazer sem luva, porque você está fazendo para casa, para você mesmo, não tem problema nenhum. Quem sou eu para ditar como vocês devem manusear os seus alimentos, né? Mas para venda, usa luvas que é mais higiênico. Agora eu vou entrar com um sachê de queijo ralado, tá? Queijo parmesão ralado. 40 gramas que tem nesse sachê. E também vou entrar com 150 gramas de queijo mozzarella ralado. Vamos aproveitar que ainda está um pouco quente, tá? A nossa massa. E vamos começar a apertar, tá? Não é sovar. É apertar e apertando e apertando até que fique no ponto bom. Ó, uma coisa aqui para vocês se atentarem, tá? Como vocês sabem, o queijo parmesão tem sal, o queijo mozzarella tem sal, então muito cuidado na hora de vocês colocarem o sal, tá? Eu nessa receita eu coloco uma colher de café de sal, mas vai a gosto. Se você quer um pouquinho mais salgado, você coloca mais. E tem outra coisa, tem queijo parmesões e queijos parmesões, tá? Esse que eu estou utilizando aqui, ele não tem tanto sal, então eu poderia ter colocado um pouquinho mais de sal. E mais tem queijo parmesão que é sal puro, então você não colocaria tanto sal. Então se atentem bastante a esses detalhes, tá? Que pode fazer diferença na sua receita. Tô dando uma acelerada aqui no vídeo, que já é de praxe meu, tá? Porque eu não gosto de ficar cortando o vídeo para depois ninguém falar assim: ah, Bernardo, você cortou, você colocou alguma coisa a mais. Não, gente. Tá aí, ó. Só tô acelerando, tá? Olha o ponto que pegou. Agora vamos entrar com ovo. Mas, Bernardo, por que você tá entrando com ovo só agora? É um pouquinho difícil de quebrar, né? Mas. Bernardo, por que você tá entrando com ovo só agora? Porque a massa estava quente. Corri o risco de eu quebrar o ovo e o ovo cozinhar, tá? Então só vamos entrar com o ovo quando a massa já estiver numa temperatura que não aconteça nada com ele, que não cozinhe ele ou nada do tipo.
Um outro detalhe bastante importante, coloca um ovo, você mistura muito bem, depois você coloca o segundo, tá, gente? Para você ver se a massa vai ficar boa. Ela tem que ficar uma massa que dê para modelar, tá? Eu já coloquei dois aqui, porque eu já tenho experiência em fazer essa receita e sabia que ia dar bom. Mas dependendo do tamanho do ovo que você estiver utilizando, pode acabar desandando a sua receita. Aí você colocar mais um pouquinho de polvilho azedo, que ela vai voltar ao normal, tá? Bom, gente, o ponto é esse, ele tem que ficar desse jeito aqui, tá? Tô colocando sal agora porque eu dei uma esquecida, mas não tem problema, é só a gente misturar bem. Olha a textura que ele tem que ficar, tá? Ele fica não grudento, tá? Ele fica uma espessura que ele dá uma grudadinha na mão, mas ele solta facilmente, por conta do óleo que leva e tal. Ele tem que ficar nessa consistência, tá? Que dê para modelar. Olha só, você pegue, faça uma bolinha e fique firme. Também não pode ficar duro demais, senão o pão de queijo vai parecer uma pedra. Então, é sempre no meio. Vocês podem ver que no fundo tá bem grudento, mas quando eu pego ele, eu consigo modelar, tá? Tudo nessa mistura daqui para agregar o sal que eu coloquei só agora. E vamos começar a modelar ele. Aqui eu tenho minha forma antiaderente, tá? Vou fazer assim a olho mesmo. Se você for fazer para vender, pesa, tá? Porque aí você vai ter um padrão de tamanho de pão de queijo. Eu fiz a olho, saiu quase todos do mesmo tamanho. E é sobre isso, gente. Vocês vão modelar e vai colocar na forma. Um detalhe: deixa um espaço bom entre um pão de queijo e outro. Essa forma em específico, eu achei que eu dei um espaço bom, mas eu não me atentei que eu fiz ele grande. Então, quando ficou pronto, ele deu uma grudadinha um no outro, mas nada que desfigurasse o pão de queijo. Agora, quando eu fiz nessa outra forma aqui, ó, aí eu dei um espaço maior, aí ficou todos perfeitos. Eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus de 20 a 25 minutos. Aí depende do que você gosta mais. Se você gosta dele mais torradinho ou dele mais molinho, tá? Se você quer ele mais molinho, 20 minutos. Mais torradinho, deixa uns 25. Ele fica assim, tá vendo? Olha que lindo, gente. Eu amo essa receita. É fácil de fazer, não tem complicação e fica uma delícia. Gente que me segue aqui, que vê os sabões que eu faço, eu também faço bastante comida, sendo que não trago muito aqui pra vocês, porque não pega muita visualização, mas eu tô tentando de novo e espero que vocês me acompanhem nessa nova jornada, que eu vou voltar também a fazer receitas de comida. Então curta, comenta, compartilha, nem que seja um coraçãozinho aqui embaixo, eu vou responder todo mundo, tá? Vamos colocar força aí nos meus vídeos pra gente conseguir alavancar o canal tanto em receita quanto na saboaria. E ficou uma delícia, gente, sem brincadeira. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.